pessoas maravilhosas. Cá estou eu, Semiramis Maria Amorim Rovato, psicóloga, CRP 6207. Tenho mais de 30 anos de experiência na área da psicologia, clínica, escolar, da saúde e assistência. E hoje eu estou aqui com mais um Dicas Psi da Inove Psicologia. E o tema de hoje é um tanto polêmico. Nós vamos falar da chamada cura gay. E para iniciar essa discussão, eu gostaria que vocês acompanhassem o vídeo, que é do influencer, o Vitor de Castro, em que ele vai falar da sua experiência com um psicólogo relativo a esse tema. Depois nós voltamos para discutir. Então, uma vez, a diretora da escola que eu estudava, ela chamou minha mãe e falou pra ela assim que ela devia procurar ajuda porque eu só queria andar com as meninas. Já sabia o que era bom desde essa época, que eu não vou ficar me juntando com um monte de macho, sendo que as meninas são sempre maravilhosas. Tô falando aí do final dos anos 90, então não era muito claro. A diretora não ia chamar minha mãe e falar, ó, acho que seu filho é gay, ou acho que seu filho é homossexual. Nada disso, era uma coisa meio implícita. Meu pai pensou, bom, então bota ele na psicóloga, porque é assim que a gente resolve as coisas. Ao invés de sentar comigo e falar, por que você só tá com as meninas? Por que você não se interessa por coisas de meninos? Eles resolveram fazer duas coisas. Me botar pra dentro da igreja, então eu cresci dentro da igreja, eu fiz tudo, mas isso é tema pra outro vídeo. E também me botaram lá pra fazer terapia. Apesar de eu ter 9 anos só nessa época, eu lembro exatamente o que eu tava fazendo na terapia. Na época, eu já sabia. Eu estou indo pra psicóloga para que eu deixe de ser afeminado. Eu estou indo para a psicóloga para que eu descubra qual é o meu problema. Então ainda se tinha, na verdade ainda se tem, né, esse pensamento de que Deus e a psicologia podem tratar a homossexualidade como se fosse aí uma doença, como se fosse uma questão que precisa ser tratada. E às vezes colocam a religião como se fosse uma terapia, né? Exatamente. Então é um erro dentro do erro, dentro do erro. Eu fiz esse tratamento aí por acho que uns 6, 8 meses, mais ou menos. E eu não lembro muito bem das coisas que eram feitas em sessão. Eu acho que, de alguma maneira, o meu cérebro, ele bloqueou uma parte dessa história. A psicóloga me oferecia alguns brinquedos, uma Barbie, aí oferecia um Max Steel, entendeu? Assim, brinquedos de menina, brinquedos de menino. Dava também uns bonecos de pano pra mim, que eles eram meio sem gênero. E eu colocava umas roupas, uns vestidos, assim, nos bonecos mais masculinos. Aí eu pegava um boneco masculino e colocava uma barriga de grávida nele, entendeu? E enquanto eu brincava, ela me perguntava algumas coisas e questionava algumas escolhas que eu tava tendo ali. Eu saía do consultório, a minha mãe entrava e ela conversava com a minha mãe sobre o que tinha rolado ali. E diz a minha mãe que ela falava muito sobre a minha sensibilidade, o quanto eu era sensível, o quanto essa coisa de masculino e feminino na minha cabeça era muito nebuloso, essa diferença. Você vê eu já quebrando o tabu em 1999, né? Vamos aí, uma criança pra frente. Eu me lembro muito do reflexo que essa terapia tinha na minha vida logo de cara, logo naquele momento. Eu sempre tive uma perna muito grande. E todo mundo que tem perna grande sabe que cruzar a perna é uma delícia. Porque você cruza e você mantém a postura. Durante esse processo que eu fiz essa terapia, eu parei de cruzar a perna. Parece uma coisa tão idiota, mas eu só voltei a cruzar a perna depois que eu já estava na faculdade. Quando eu, já morando em São Paulo, observando outros homens e pensei, nossa, que besteira minha, né? Eu comecei a engrossar minha voz. Pensa, eu com 10 anos, a voz ainda aquela vozinha de criança, que não é nem masculino e feminino, é criança, gente. Eu lembro que eu fazia muita coisa na igreja, então eu fazia leitura, eu cantava salmo, era coroinha. E enquanto eu estava sentado no altar, eu lembro muito bem de cenas em que eu me pegava mais solto e de repente pensava, as pessoas estão olhando para mim. E parava de gesticular, eu falava mais baixo, eu não sorria tanto. Eu comecei a sentir uma pressão de ter que parecer másculo antes de eu... Esse relato do Vitor é um relato que me comove muito e me põe a pensar no papel que a nossa profissão tem junto às pessoas que a gente alcança, que a gente atende, seja na clínica, seja na escola,
seja no hospital, seja na área das políticas públicas, dentro de um CAPS, na assistência, no CRES, numa ONG, para o bem e para o mal, né? Veja toda a narrativa de se conter, de tentar se mudar e do sofrimento mental que ele passou. E isso é muito comum nas famílias, ou na escola, ou na igreja, quando uma pessoa foge à regra, né? Que começa a agir diferente e passa por essas questões do que a gente poderia chamar de uma certa violência psicológica, que é aquela coisa, sente direito, fale direito, não, essa roupa você não pode usar, você não pode brincar com isso, né? E vamos além, mais disso, né? A gente tem casos de internação compulsória, de clínicas clandestinas por aí, que trabalham com essa questão da reversão, religiosos que vão na casa fazer oração na porta do quarto para que os espíritos maus, para exorcizar, medicamentos, hormônios, terapias das mais loucas. E é muito comum a ajuda, né, que o Vitor colocou, da igreja e do psicólogo, né? Às vezes feito pela família e às vezes feito pelo próprio paciente, né? A família até os 18 e a partir dos 18 pelo próprio paciente. E a gente vê algumas pesquisas que apontam que ainda existem terapias, né? Tratamentos de regressão, hipnose, constelação familiar, exorcismo, técnicas de treino de habilidades heterossexuais. Tá? É importante lembrar que há mais de 30 anos a Organização Mundial de Saúde já tirou a homossexualidade do rol de doenças, do CID. Tá? No entanto, a gente vai encontrar ainda profissionais da psicologia, da medicina, entre outros, que ainda acreditam que existe uma reversão, uma cura. Né? Não existe cura para aquilo que não é doença. Né? E eu fui buscar fazer uma pesquisa. Tem uma pesquisa de um colega nosso, psicólogo do Rio Grande do Sul, o Ângelo Brandelli Costa, que é professor, pesquisador e doutor. A pesquisa chama-se Crenças e Atitudes Corretivas de Profissionais da Psicologia sobre a Homossexualidade. E pasme, a cada 3 psicólogos clínicos / psicoterapeutas, um se propõe a mudar a orientação sexual, de homo e bissexual para heterossexual, quando solicitado. E 1 em cada 9 possui atitudes de conversão sem o pedido do paciente. Então, apesar dos avanços, apesar do que se tem na escola, na formação, ainda se continua essas práticas. A gente pode chamar de charlatanismo moderno. Os danos que causam às pessoas, além de danos físicos, dessa violência psicológica, a gente vai ver disfunções sexuais graves, inclusive o surgimento de parafilias, em alguns casos, desenvolvimento de transtorno de ansiedade, quadros de depressão e, em casos extremos, até o suicídio. Tá? O nosso Código de Ética, nos seus princípios fundamentais, ele é muito diretivo com relação à liberdade, dignidade, integridade do ser humano, com a eliminação de toda forma de preconceito, violência e discriminação, da gente desenvolver um trabalho de promoção à saúde, atuando dentro de parâmetros científicos, não usar o nosso conhecimento nas relações de poder tentando induzir a pessoa. No artigo 2º do nosso Código de Ética, também está bem claro que a gente pode e não pode fazer. E está nítido lá que nós não podemos praticar atos que caracterizem discriminação, violência e convicções de orientação sexual. Além da Resolução 001 de 99, que nos proíbe que a gente exerça qualquer atividade que favoreça a patologização de identidades, de comportamentos e práticas homoafetivas. Então, só para encerrar, é claro que não existe cura para o que não é doença, e diferença não é doença, respeito é um direito. 2. Atitudes como as terapias de conversão não são práticas científicas, é charlatanismo, é pseudociência, né? E
e, se aplicada, viola princípios e artigos do nosso Código de Ética, o que nos sujeita a sanções e processos administrativos. 3. Nosso foco enquanto profissionais da saúde é trabalhar o sofrimento da pessoa, né? E ajudá-los no processo de entendimento desse sofrimento, do que está acontecendo e de propostas de mudança ou de como fazer esse enfrentamento e não intensificar esse sofrimento. Portanto, chega de cura gay, tá? Gostou da dica? Parou para pensar? Até a próxima! E se você tiver alguma dúvida, mande pra gente que a gente responde no Dica Psi. Forte abraço!